Muito bem, bem-vindos aí à nossa videoaula de História do professor Jair. Se inscreva no canal, ative as notificações para você saber ali novos vídeos ou novas videoaulas quando aparecerem. Se você gostar dessa videoaula, clique ali no curtir e vamos lá. Essa videoaula é sobre a Primeira Guerra Mundial. Movimentos nacionalistas levam à Primeira Guerra Mundial, o neocolonialismo leva à Primeira Guerra Mundial, disputas comerciais que a gente estudou ali quando estava falando da Segunda Revolução Industrial vão levar a isso, e a rivalidade entre a França e a Alemanha, né, motivada, dentre outras coisas, pela Guerra Franco-Prussiana, também levam à Primeira Guerra Mundial. Então, foram vários os fatores que levaram a essa guerra. Características dessa guerra, né? As alianças militares, né? A Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. É muito comum, muito falado esse período da Guerra de Trincheiras. Uma característica da Primeira Guerra Mundial também, o uso da ciência a serviço da guerra. Sempre houve o uso da ciência, porém, a Primeira Guerra Mundial foi uma grande guerra logo depois de todo aquele processo de desenvolvimento tecnológico que a Europa presenciou da Segunda Revolução Industrial. Isso vai marcar a Primeira Guerra Mundial com novas tecnologias de destruição. Dois outros fatos marcantes: a saída da Rússia motivada pela Revolução Russa, que é um assunto que a gente vai estudar mais adiante, e a entrada dos Estados Unidos na guerra. O resultado da Primeira Guerra Mundial, aqui ó, essa flechinha, a vitória da Tríplice Entente e os Estados Unidos como maior potência mundial. Além da vitória da Tríplice Entente, né, como consequência disso tudo, nós temos o Tratado de Versalhes, que vai definir as punições aos perdedores. Isso, de certa forma, vai dar origem ao movimento chamado de nazifascismo, não só fruto do Tratado de Versalhes, mas de toda a crise que se abateu sobre a Europa após a Primeira Guerra Mundial. E essa situação de crise, com a ascensão do nazifascismo, vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Pronto, está feita aí a aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Se você quer mais detalhes, então vamos lá. Olha só, começando pelos motivos da Primeira Guerra Mundial, né? Essa guerra que durou de 1914 a 1918. Aliás, antes de falar dos motivos, uma coisa importante: por que Primeira Guerra Mundial? Porque pela primeira vez reuniu-se numa guerra países dos diversos continentes do mundo. Outras guerras ocorreram reunindo países de continentes diferentes, mas pela primeira vez reuniu-se países de todo o planeta. Quando a gente estudou ali a Revolução Industrial e o neocolonialismo, nós vimos que os países europeus, produzindo muito, desenvolvendo muito suas fábricas, iam competindo entre si por mercado consumidor, por matéria-prima, ia competindo para ganhar mais dinheiro e, consequentemente, enriquecer o seu país e melhorar a condição das pessoas daquele país, independentemente do outro. Então, essa concorrência comercial acabou sendo incorporada, inclusive, pelos próprios governantes na época, né? Então, o governo da Alemanha defendendo as indústrias da Alemanha, o governo francês apoiando os industriais franceses e sucessivamente. Uma característica desse processo foi o neocolonialismo ou imperialismo, né? Esses países industrializados transformando países pobres da África e da Ásia em colônias. Então, aqui nós temos neste mapa as regiões que eram colônias desses países europeus. As bandeirinhas aqui correspondem aos países dominantes. Observem aqui Portugal, Espanha, a Inglaterra dominando a Nigéria, Camarões sendo dominado pela Alemanha, a Bélgica dominando aqui o Congo. Essa disputa por colônias fez com que aumentasse a rivalidade entre as nações europeias. Afinal de contas, a Alemanha era uma grande potência industrial, mas
Comparando com a França, tinha poucas colônias. Então, tinha aqui, 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 enquanto que os franceses, eles dominavam aqui uma série de regiões aqui muito mais lucrativas. Então, a Alemanha tinha esse interesse em dominar colônias da França. Outros territórios também eram cobiçados, né? Como, por exemplo, o território do Império Otomano. Aqui nós temos um mapa mostrando o máximo de expansão do Império Otomano, ou seja, o império que vai dar origem ao que a gente chama hoje de Turquia. Eles dominaram toda essa região aqui, ó, do Oriente Médio, norte da África, essa região aqui também do Mar Vermelho, e esse sudeste da Europa por muito tempo. Na época da Primeira Guerra Mundial, eles já tinham perdido boa parte desse território aqui. Porém, eles dominavam várias áreas aqui do Oriente Médio. Uma área também bastante complicada era essa área aqui dos Balcãs, né? Essa região aqui, Península Balcânica. Balcãs, cadeia de montanhas aqui dessa região. Então, nós tínhamos aqui o Império Austro-Húngaro, que reunia a Áustria, a Hungria e outras regiões aqui, a Boêmia, que hoje chama-se República Tcheca, essa área da Bósnia-Herzegovina. E havia uma disputa grande aqui. O Império Austro-Húngaro queria ampliar o seu território para o lado de cá, só que a Sérvia tinha interesse também em ampliar o seu território para o lado de cá. Consequentemente, as duas nações entrariam em choque. Foi exatamente aí que começa a guerra, a Primeira Guerra Mundial, quando o príncipe do Império Austro-Húngaro, visitando uma cidade aqui dessa região, é assassinado por um sérvio. E aí o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Vamos ver isso mais adiante. Parte dessa disputa entre Império Austro-Húngaro e Sérvia tem a ver com uma questão do nacionalismo. O que é isso? Olha lá, ó. Movimentos nacionalistas. A Alemanha tinha interesse de criar uma grande nação germânica, uma grande nação, uma grande Alemanha, enquanto que a Rússia tinha interesse de criar uma grande nação eslava, né, reunindo os povos eslavos, uma grande Rússia. Como assim? Vamos entender um pouco melhor isso. Observe esse mapa aqui, ele mostra os principais grupos étnicos da Europa. Nós, quando estudamos a Europa, ou quando a gente pensa em Europa, a gente pensa assim, povos brancos. Os europeus são brancos. Mas eles não são o único povo. Existem diferenças entre eles. E aqui nós temos, vamos ampliar aqui um pouquinho, alguns grupos étnicos, olha só. Neolatinos, germânicos, eslavos são os principais. Então, essa região mais ao sul da Europa são povos chamados de latinos, né, neolatinos, porque foram originários ali do Império Romano, né, que falava latim, por isso povos latinos. Por isso a gente chama de latino-americanos os povos dominados por Portugal e Espanha aqui na América, latino-americanas, América Latina, tem a ver com isso. Essas regiões aqui na cor laranja têm o predomínio de povos germânicos. A diferença entre eles é principalmente o seguinte: os germânicos, eles são mais claros, eles têm pele mais clara, têm o cabelo loiro, muitos deles, né? Grande parte deles, diferente dos europeus aqui do sul, dos latinos, que são brancos também, só que com a pele um pouco mais escura, cabelos mais escuros, diferente dos eslavos aqui, que também são brancos, também boa parte deles são loiros, mas o formato do rosto, os traços do rosto são diferentes, um formato mais arredondado, os olhos menores, etc. Para que a gente entenda aí direitinho o que é nacionalismo, a gente precisa lembrar disso. Nós vivemos num país muito miscigenado, que é o Brasil, então, para nós, branco é branco. Qualquer pessoa mais oriental, assim, com o olho puxado, japonês. Qualquer africano, negro, africano. E como se todos fossem iguais, e não é assim. Então, existem povos diferentes, com características culturais e principalmente físicas diferentes. Então, os europeus, mesmo nos dias de hoje, depois de tanta mistura, depois de tanta miscigenação,
Os europeus, eles sabem quem é quem. Muitos alemães, quando veem um russo, um polonês, ele consegue identificar aquele não é alemão, aquele é russo, aquele é polonês, aquele é ucraniano, é um eslavo. Então, isso é muito comum lá na Rússia, na Europa, mesmo nos dias de hoje. E qual que era a ideia aí do nacionalismo, né? A Alemanha querendo formar uma grande nação reunindo todos os povos germânicos. Isso significava tomar terras do Império Austro-Húngaro, tomar terras da Inglaterra e dos países nórdicos aqui também. Isso ameaçava esses países. Lógico, eles começam a se preocupar com esse desejo da Alemanha aí de criar uma grande nação germânica. Isso ameaçava a integridade desses países, dessas nações. Assim como os russos também, para formar uma grande nação de eslavos, os russos queriam tomar regiões que eram do Império Austro-Húngaro, regiões que eram independentes aqui, ó, como os sérvios, por exemplo, que eram eslavos também, para formar uma grande nação eslava. Essa ameaça à independência, ao território desses países, fazia com que eles ficassem preocupados e começassem a se organizar ali em alianças, um do lado do outro, para meio que se proteger. Quando a gente fala de etnias, né, muita gente não entende direito a diferença e tal, eu sempre cito times de futebol. Em geral, eu gosto de usar o time de futebol porque, em geral, os jogadores de futebol, eles são representantes das camadas populares. O futebol é um esporte muito popular. Consequentemente, há uma tendência de que a população mais pobre esteja representada etnicamente, fisicamente, nas seleções de futebol. E aí, observem, para a gente pensar em etnia, entender o que é etnia, observem as características físicas desses jogadores da seleção de Gana. Essa aqui é da Copa da Alemanha, se não me engano. Lógico, você percebe que são pessoas diferentes, porém, eles têm traços físicos semelhantes. Observem a cor, observem o formato do rosto, do nariz. E se você comparar, por exemplo, com as pessoas de Camarões, você vai perceber a diferença. Olha o formato do rosto. Observe aqui, ó. Principalmente o formato do rosto, nariz, não só cabelo, né? Mas observe aqui essa parte da boca, né? Essa região aqui, como é diferente, né? Do povo de Gana, dos ganenses, né? Então, apesar de uma ou outra variação, você tem várias pessoas com essas características. Observe novamente o pessoal de Gana. É diferente. E olha só, Angola, um país cuja população, em grande parte, veio para o Brasil na época da escravidão, né? Era colônia de Portugal também. Muitos angolanos que são muito parecidos com a população negra brasileira, justamente por conta dessa vinda forçada de muitos angolanos aqui para o Brasil como escravos. Você vai encontrar alguns mestiços, você vai encontrar alguns brancos, porque afinal de contas é uma colônia de Portugal. Mas percebam que, apesar de serem negros, eles têm características físicas diferentes daquela outra população. Esse aqui se assemelha um pouco lá com o pessoal de Gana, mas diferente desse outro aqui, ó. E assim vai, certo? Isso é etnia, são grupos que têm entre eles características parecidas, porém divergem de outros povos. Olha dos asiáticos, eu citei aqui os asiáticos, né? Então, neste caso, você desconta esse rapaz aqui, porque ele nasceu no Brasil, ele jogou a Copa do Mundo pelo Japão. Observem os traços físicos desses japoneses. Observe o formato dos olhos, formato do rosto, percebam aqui, ó, queixo, formato do rosto, e comparem, por exemplo, com os coreanos do norte. O álbum não está completo aqui, mas olha só. Parecem todos parentes aqui, são muito parecidos, né? O formato do rosto, o formato dos olhos já é diferente. Parece que todos eles têm uma espécie de uma pele a mais aqui, uma olheira, digamos assim, ó, embaixo do olho, né? É uma característica
comum de alguns aqui, né? Todos eles muito parecidos, diferente dos japoneses. Essa concorrência comercial que eu citei agora há pouco, comparando aqui, ó, as estatísticas econômicas, comércio internacional, o país com mais riqueza ali em relação a comércio internacional, Grã-Bretanha, ou seja, Inglaterra. Logo depois a Alemanha, olha a potência alemã aqui, ó. Estados Unidos do outro lado do oceano e depois a França. O Império Austro-Húngaro bem menor em relação a isso. Pega aqui, ó, produção de ferro e aço, extremamente importante para as indústrias. Observe aqui, ó, Estados Unidos muito à frente, depois a Alemanha, Grã-Bretanha. Então, e a França bem lá abaixo. Quando eu disse a vocês que a Alemanha ficava de olho em território francês, em colônias francesas, era justamente por isso, olha só, os alemães, eles observavam isso, todo esse desenvolvimento econômico da Alemanha, e não achavam justo ter menos colônias que os franceses, ter menos território que os franceses. Daí a França ser o alvo dos alemães. Claro que a competição econômica se dava principalmente entre Inglaterra, Grã-Bretanha e a Alemanha. Então, vejam como a Alemanha era uma grande potência e vinha avançando cada vez mais para se tornar a principal potência da Europa. Esses dados estatísticos aqui, divididos em tabela, são mostrados aqui como gráfico. Observe a Rússia. Vamos pensar na Rússia, que é um país muito importante nesse momento aqui, ó. Esse dado inicial aqui, essa barra, um formato um tanto quanto estranho, né? Mas seria representando aí a população. Observe como a Rússia era muito mais populosa do que as outras nações. Consequentemente, ter muita população, isso traz problemas econômicos, né? De alimentação, para tanta gente, né? Porém, do ponto de vista de guerra, isso significa um exército maior, muitas vezes, né? Aqui a gente não tem o dado de exército, temos aqui, ó, é o segundo dado, exércitos regulares. Olha aqui, observa, olha o exército da Rússia, 860 mil soldados. Olha os Estados Unidos, 70 mil. Segundo lugar aqui de exército maior, você tem a Alemanha, olha lá, de novo a Alemanha. A França não tinha uma economia tão grande, tão forte, porém tinha um exército muito considerável, segundo, aliás, à frente da Alemanha. E o Império Austro-Húngaro, bem atrás, só que a Inglaterra bem mais para trás. Percebam como as coisas vão se ajeitando ali. Como fazer para ler uma tabela como essa ou um gráfico como aquele, né? E entender, fazer a ligação dessa tabela, desse gráfico com a Primeira Guerra Mundial. Se você observar aqui, ó, você vai entender através dos dados econômicos aqui, se fosse uma disputa apenas na economia, você ia ver que a Alemanha e a Inglaterra eram as grandes rivais. E os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos estavam do outro lado do oceano, então não estava nesse contexto de combate entre eles, de disputa entre eles. Mas aí era importante ter a França do lado, porque a França tinha um exército considerável, apesar de economicamente estar bem abaixo aqui dos alemães e dos ingleses, mas a França tinha um exército considerável e tinha, sim, um comércio considerável também, comparado ali com a Alemanha. Perdia na indústria, mas o comércio ela era forte, certo? E no exército também. Era importante ter a França do lado. A Rússia também. A Rússia, apesar de economicamente, olha aqui, ó, compare os dados. Economicamente, a Rússia estava bem atrás das outras nações europeias aqui, só que tinha uma população grande e tinha o maior exército da Europa. Era importantíssimo ter a Rússia do lado, né? Atrair a Rússia. Por conta de tudo isso, dessas condições todas, é que a gente tem, então, a formação de algumas alianças. Observem aqui, ó, a Rússia, uma grande população e um grande exército, para fazer frente
a Alemanha. Olha aqui, um grande exército também, o Império Austro-Húngaro, tá? A França tinha. E como que a coisa foi acontecendo? A Alemanha e França já tinham uma rivalidade muito grande já há algum tempo. Então, eram rivais, ali não tinha como mexer. A Inglaterra tinha preocupações com a Alemanha, que vinha crescendo cada vez mais. Logo, a Alemanha era rival ao mesmo tempo desses dois aqui, ó, da Inglaterra, da Grã-Bretanha e da França, dos dois. Professor, por que você está falando Inglaterra e não Grã-Bretanha? Grã-Bretanha é o nome da ilha. Nessa ilha aqui ficam 3 países: a Escócia lá em cima, a Inglaterra aqui e o país de Gales aqui. Mas quem manda de fato neles é a Inglaterra, né? Então a gente chama de Reino Unido porque a Inglaterra domina tudo. Grã-Bretanha é a ilha, né? Então vamos chamar aqui de Inglaterra. Neste caso aqui, ó, eles eram rivais da Alemanha. A Rússia poderia entrar do lado de quem? Vamos pensar. A Rússia, ela não tinha rivalidades, grandes rivalidades econômicas com a Alemanha, nem de disputa por colônias, mas tinha por terras. A Alemanha tinha territórios aqui onde viviam eslavos, a Rússia queria terras onde viviam os eslavos, consequentemente, a Rússia ameaçava os interesses da Alemanha. Logo, foi feita uma aliança ali, Rússia com Inglaterra e França. E do outro lado, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. A Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, além de ser uma nação germânica, tinha territórios aqui que eram eslavos e eram ameaçados pela Rússia. Olha aqui, por exemplo, nesse gráfico, a comparação de colônias. A área verde representa o tamanho do país e a área amarela a quantidade de colônias, o território colonial dessas nações. Observem que a Inglaterra era o país que mais tinha colônias, apesar de ter um território bastante pequeno. Em segundo lugar, você tem aqui, ó, como território, né, a Rússia, um grande território, só que nada de colônia. Há controvérsias aqui. Essa tabela, esse gráfico foi feito considerando que os territórios dominados pela Rússia eram parte do território deles. Podemos considerar assim, né? Mas eram nações que eram dominadas pelos russos, né? A Ucrânia, aqueles países ali com Ão, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, da Ásia também. Mas ok, não vamos considerá-los como colônia, e sim como território. Aqui Estados Unidos, né? O número 4, grande território e algumas colônias, né? Mas principalmente território deles mesmo. Agora, olha aqui a França. A França tinha um território muito parecido em tamanho com o território da Alemanha. Basta ver aqui, ó, tá ruim, né? A imagem, porém, olha aqui, ó, 329 milhões de quilômetros quadrados, é isso? De quilômetros quadrados. E a Alemanha, 336, um pouquinho a mais que a França. Mas vamos considerar aqui que os dois tinham territórios semelhantes. Mas olha a quantidade de colônias que a França tinha e olha que a Alemanha tinha. A França, apesar de não ser uma potência econômica maior que a Alemanha, tinha mais colônias que eles. Daí o desejo dos alemães de dominar colônias da França, de dominar territórios da França. Uma coisa que é sempre lembrada nos livros de história é o tal do revanchismo francês, né? A Guerra Franco-Prussiana. A França tinha um território ali, a Alsácia-Lorena, que fazia divisa ali com a Alemanha, um território muito rico em ferro, em minério de ferro, né, em carvão, mas principalmente essa região é uma planície gigantesca que permite ali uma plantação gigantesca também e, consequentemente, alimentar milhões e milhões de pessoas. Então, ter aquele território não significava apenas ter minério, mas ter também muito alimento para a sua nação. Daí, a Alemanha querer esse território que era da França, mas que no passado havia feito parte da Confederação Germânica,
que havia sido parte do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, tem uma história longa ali de disputa por essas terras que vem lá da época do feudalismo, né? A própria fundação da França, né? Os francos eram reinos, era um povo germânico também, era um povo de origem bárbara, germânica, né? E que acabou se separando ali, um grupo ficou e formou a França, outro grupo formou o Sacro Império Romano Germânico, que depois de séculos e séculos dará origem à Alemanha. Dessa forma, então, conforme eu disse, as nações começam a se organizar em alianças e, além disso, começa uma espécie de corrida armamentista. Isso significa que essas nações sabiam que mais cedo ou mais tarde haveria uma guerra, formaram grupinhos entre eles ali para se proteger, para se defender, um aliado ao outro, do tipo, se me atacarem, você me ajuda, né? E se te atacarem, eu te ajudo também. E, além disso, corrida armamentista no sentido de que passaram a produzir cada vez mais armas de guerra, né? Ampliar exércitos e produzir armas, e produzir canhões, e produzir navios de guerra, etc. Sabiam que mais cedo ou mais tarde uma crise um pouco mais forte geraria uma guerra entre essas nações e, consequentemente, acabaria causando uma guerra. Por isso, eles não poderiam ser pegos de surpresa, eles já se preparavam para isso. Nessa imagem aqui, nós vemos um pouco mais aqui de detalhes, né? Os diversos interesses dessas nações. Eu vou fazer uma ampliação aqui para você ver e dá uma pausa no vídeo, tá? Não vou ler tudo isso aqui, tá? Mas você dê uma pausa no vídeo para ler com mais calma. Pausou? Um grupo de informações, né, a respeito dos interesses, por que cada país entrou na guerra, e aqui tem dos lados informações sobre esses países, inclusive o Brasil. O Brasil fez parte da Primeira Guerra Mundial também. Conforme eu falei, a situação estava tão tensa que mais cedo ou mais tarde, qualquer coisa mais séria que ocorresse detonaria a guerra, e foi o que aconteceu. O príncipe do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand, você vai encontrar aí o nome de Franz Ferdinand em algum... Tem uma banda inglesa, né, escocesa, chamada Franz Ferdinand, de rock alternativo. Em alguns livros você vai encontrar como Francisco Ferdinando, a mesma coisa. Nesse texto aqui, trecho de um livro, nós temos um pouco mais de detalhes sobre esse acontecimento. Você pode ler ali com um pouco mais de atenção, dar uma pausa no vídeo, assim como essa reportagem também da revista Mundo Estranho, que passa mais detalhes sobre como aconteceu aqui. Vou ampliar e você, de novo, pode dar uma pausa agora. Aqui também, ó. E aqui, quase uma história em quadrinhos, né? Vamos ver aqui. Olha lá, ó. Dá para ler? Quer que amplie um pouco mais? Vamos lá. Pausa. 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 E por fim, aqui. Certo? Sempre é bom fazer essa pausa e fazer essa leitura, porque é mais informação, mais conhecimento e, consequentemente, em alguns vestibulares, em algumas provas, em alguns concursos, costuma cair alguma coisa mais específica. Então, é importante não apenas saber o geralzão, que é o fundamental, saber o geral, mas saber informações mais específicas também é bastante importante. Professor, mas tanta causa, o que eu escrevo numa prova? Ora, se você não se lembra de todas, deixe sempre muito claro o seguinte, olha, várias foram as causas da Primeira Guerra Mundial. Dentre elas, podemos destacar tal. Percebe? Você não deixou fechada a resposta, dizendo, a causa foi essa. Nem você se descabelou pensando assim, puxa, não lembro. Né? Então, assim, use a língua portuguesa a seu favor.
Vamos parando por aqui na primeira parte dessa videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial. Não se esqueça, se você gostou, clique ali em curtir, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima!